No dia em que se comemora 134 anos da Lei Áurea, o SBT Rio mostra que a escravidão ainda é um problema totalmente superado. Não é totalmente superado. Uma mulher que passou 72 anos em situação de exploração aqui no Rio é o caso mais longo de situação análoga à escravidão já registrado no país. Quem traz esses detalhes pra gente é o meu amigo, o repórter Fabiano Martinez. Tá aqui preparado, tá concentrado. Mas ele já vem comigo agora, Fabiano. Eu acho que essa informação me preocupa. Você sabe por quê? A minha família tem muitos negros. A minha mãe sempre falou, Nilce Caio, minha mãe, beijo, professora, meu filho estuda, que isso vai ser o seu diferencial. E eu falo pra criançada de São Gonçalo, da Baixada, da Zona Oeste, galera, vamos estudar pra gente fazer o diferencial. Só que, infelizmente, pelos anos que essa senhora que tá na tua tela agora foi vítima desse tipo de crime, tinha que botar todo mundo na cadeia. Boa tarde pra você, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo em casa. Olha só, para vocês poderem entender o que aconteceu, essa senhora trabalhava há 72 anos numa condição análoga à escravidão, ou como escrava mesmo, né? Como a gente não pode deixar de falar a verdade. Ela tem 84 anos, né? Chegou nessa casa com 12 anos, nunca estudou, nunca teve direitos trabalhistas, nunca recebeu nada, e o Ministério do Trabalho recebeu uma denúncia anônima de que ela estaria sofrendo maus tratos, né? Eles foram até a casa, uma residência que fica no Caxambi. Eu conversei com essa idosa, ela me disse isso, e viram que realmente existia esse problema. Mas, Caio, olha só, conversando como é que a coisa é tão mais enraizada, tão mais difícil e complicada, eu conversei com a idosa e ela falou que queria voltar para casa, que ela gostava de ficar lá, que lá era parte da família, né? E eu que sou do interior, já vi isso muito acontecer. As pessoas vão lá, né, como dizem, vão lá na roça, buscam uma menina de às vezes 10, 12 anos, 13 anos, a família até gosta, né? Porque não está em condição de cuidar daquela criança, né? Daquela adolescente, e ela passa a fazer parte ali da família, né? Do ambiente da família todos os dias, só que não é verdade, né? Ela está ali para trabalhar, né? Aí ela vai ficando, os filhos, né, do empregador nascem, elas tomam os filhos ali, começam a cuidar, tomam os filhos como delas, né? Como dela. E aí, Caio, a pessoa perde completamente o entendimento, né, de que está sendo explorada. Exatamente o que aconteceu com essa idosa, né? Eu vou conversar agora, Caio, com Alexandre Lira, que é auditor fiscal do trabalho, que foi quem fez esse resgate, né, da idosa, né, que está nessa situação há 72 anos trabalhando na mesma casa. Qual foi o cenário que você viu quando você chegou lá? Vocês conseguiram constatar que existia realmente essa escravidão? Boa tarde. Primeiro, parabéns pela sensibilidade com a qual você analisou esse cenário. É exatamente isso. A Auditoria Fiscal do Trabalho, agora dia 15 de maio, vai completar 27 anos de atuação no combate ao trabalho escravo. E agora temos esse recorte do combate ao trabalho escravo doméstico, junto com seus parceiros mais fiéis, Ministério Público do Trabalho. Recebemos uma denúncia, emitida uma ordem de serviço, fomos a essa residência e desde o início não caímos na armadilha de entender que uma senhora negra dentro de uma família branca poderia ser uma escrava por essa visão estereotipada. Fomos reconstruir toda essa história e percebemos, não somente percebemos, identificamos que foi retirada com 12 anos de idade, os pais eram colonos no interior do Rio de Janeiro e não estudou. Os empregadores alegam como se fosse da família, ela era como se fosse da família, mas não estudou, não manteve laços sociais e não tem a rédea da própria vida. Essa senhora não consegue responder por ela mesma. Todas as indicações, todos os movimentos que ela faz são por força de comando do empregador. E é muito natural que essa senhora hoje, depois de 72 anos, com perdas diárias de referência, de trabalho e de vida digna, entenda que aquele ambiente, por pior que seja, por mais indigno que seja, é o que ela tem para viver. O nosso desafio enorme, e temos hoje a Caritas Arquidiocesana nesse sentido, a própria Prefeitura nos seus acolhimentos institucional, é ressocializar essa senhora, é fazer com que ela realmente recomece uma vida fora desse ciclo vicioso. Sabe o que eu queria saber nesse momento? Essa senhora tinha certidão de nascimento? Escola, eu percebi que ela não passou, né? Porque se tinha certidão de nascimento, tinha documentos,
Alguém, por exemplo, pediu algum benefício em nome dela que essa senhora não via a cor do dinheiro? Isso também é muito importante para que esse crime ainda ganhe ainda mais adendo para que essas pessoas fiquem atrás das grades. Você sabe por quê? O Fabiano falou algo interessante, que essa senhora, por ela voltava para aquela casa. Você sabe por quê que o senhor que está em casa, para conseguir entender? Ela chegou nessa residência aos 12 anos. Não tinha referência de família. Então a referência de família dela é aquela que explorava ela, que não dava um pagamento, que não dava os direitos a ela, ok? E ela foi ficando na casa. Eu era tratada como se fosse da família, mas tinha que fazer arroz, tinha que fazer feijão, limpar a casa, tomar conta dos filhos, não estudou, não teve os seus direitos garantidos. E hoje anda como essa imagem aqui do meu lado, olha só, franzina, magrinha. É a famosa escravidão moderna. É uma famosa escravidão moderna. Então eu pergunto para vocês, para o entrevistado, Fabiano, desculpa, eu esqueci o nome dele, assim, o que mais foi encontrado de irregular ali, Alexandre, querido, o que mais foi encontrado de irregular, como eu citei agora há pouco, como tinha certidão de nascimento, tinha documentos, algum benefício era recebido por essas pessoas e não por ela, para que a polícia possa colocar ainda esses criminosos atrás das grades, porque é um absurdo. É um absurdo nos dias de hoje a gente vê uma situação como essa, Alexandre. Louvo a sua indignação, que é a nossa também, como os agentes do Estado. Ela estudar não estudou, como eu disse, e isso já vai quebrando a ideia de como se fosse família. Os outros membros estudam, os outros membros casam, os outros membros têm vida social. A documentação dela estava de posse do empregador. Há uma aposentadoria recebida na condição de costureira, que foi um movimento administrativo realizado no interior do estado do Rio de Janeiro. Dentro da nossa competência, Auditoria Fiscal do Trabalho, a gente não apura exatamente essa situação, mas a gente sabe que naquela confusão que a gente identificou a vítima e na submissão que ela submetia, que o empregador, por vezes, fazia as movimentações bancárias de ir ao banco e retirar uma determinada parcela de benefício. Agora, em qual nível que isso se dava, que a gente não pôde, a Auditoria Fiscal do Trabalho, aprofundar. Mas o nosso relatório vai alimentar os procedimentos do Ministério Público Federal e da Polícia Federal para analisar todos os crimes decorrentes dessa situação. Nós vamos discorrer sobre o fato e o Ministério Público do Trabalho também vai ajuizar uma ação no sentido de indenizações a serem pagas pelo empregador em decorrência desse fato. O que nós temos é que os documentos estavam de posse do empregador, e isso é uma da variável do trabalho análogo de escravo. A própria empregada vítima não fica de posse dessa documentação. Hoje, muito embora com 84 anos a força produtiva dela já não seja tão intensa, mas ela era cuidadora. Algumas tarefas do dia a dia, varrer, passar, lavar, cozinhar, ela poderia não estar fazendo com tanta intensidade e frequência, mas ela era cuidadora da senhora empregadora, muito embora elas tenham a mesma idade. Então nós percebemos, inclusive quando nós demos a notícia que ela não voltaria para aquele ambiente hostil, indigno, desumano, ela por mais de uma hora pediu, pelo amor de Deus, para voltar, porque ela necessitaria de dar o café da manhã, o jantar, o banho, cuidar, que aquela senhora morreria se ela não voltasse para aquela residência, tamanha submissão que impuseram a ela nessa situação. Olha, Alexandre, tamanha submissão que ela colocou, porque ela tem um coração incrível, só que essa mulher não tem outra referência. Sabe qual é a minha preocupação, Alexandre? Por mais que o trabalho de vocês tenha sido exemplar, parabéns. Mas eu queria saber, a partir de hoje, para onde essa senhora vai? Quem vai acompanhá-la e quem vai estar do lado dela? Você sabe por quê? Dos últimos casos que eu falei, não só aqui no SBT, como em outras emissoras que eu já trabalhei, o que eu vi depois foi a pessoa que foi tirada daquela situação porque estava sendo vítima de um crime, definhando e morrendo. Sabe, a gente não tem hoje políticas para a terceira idade para cuidar de pessoas como ela, que não vai ter uma referência, gente. Não vai causar Augusto, não tem. O Estado do Rio de Janeiro tem alguma coisa que possa fazer por essa senhora? Porque para que ela com 82 anos vai saber gerir dinheiro, comprar mercado, hospital. Ela vai saber isso sozinha? Não vai. Sei o que é pior, cara. Eu não sei sinceramente. Eu precisei fazer essa pergunta porque eu me coloquei na pele dessa senhora. A sua pergunta
De repente o Alexandre lá, parabéns pelo trabalho, por um branco, né? Graças a Deus. Assim, tem um crime que é a redução análoga à condição de escravo, que é de 2 a 8 anos, exatamente, né? Por essas condições degradantes, trabalhos exaustivos. Essa senhora quis voltar para casa porque, além de tudo, ama aquelas pessoas. Entendeu? Ela não sabe que ela é esculachada. Então, diante da vida que ela acha que ela tem que ter, ela acha que é bem tratada de repente. Carlos Augusto, é humilhada e não sabe. Carlos Augusto, o ato dela pegar a vassoura e passar aqui para tirar o pó, sem entender que está sendo escravizada, é o ato de amor que ela tem pela família, mas que não trouxeram para ela. Deixa eu chamar novamente o Fabiano, o Fabiano e o Alexandre, que eu acho que é interessante a gente estar aqui, né, Alexandre, a gente falar sobre isso, porque isso é uma coisa que dói na pele, cara. Onde ela vai? Sabe? Até para saber para onde ela vai, o que acontece com ela. Eu tô absolutamente aqui acompanhando as falas de vocês, e inquieto e absolutamente impactado com a sensibilidade, com a preocupação que vocês estão tendo, que é a nossa, da Auditoria Fiscal do Trabalho. E por isso que a gente está fazendo hoje um movimento mais integrado de Estado com E maiúsculo, porque a gente não pode cair nessa armadilha realmente que nos faz acreditar que com 84 anos, depois de 72 anos nessa vida, com perdas de referências diárias e só sabendo o que é bom aquilo lá, mesmo naquela situação desumana, que ela não tem a oportunidade de um recomeço. É absolutamente assustador quando a gente dá a notícia de tirar essa senhora daquele ambiente, exatamente o que vai ser da vida dela. Nós também sofremos juntos. Quando a gente tira, por vezes não tem ambiente ainda no acolhimento institucional, para aquela retirada imediata, pode ser à noite, a gente leva essa senhora para um hotel, para qualquer um de nós dormir uma noite no hotel, poderia ser prazeroso, que bacana, vou dar uma descansada, vou estar numa estrutura a meu favor. Para uma senhora dessa, é um vazio tremendo, porque há 72 anos ela estava naquela situação, e só aquilo que ela sabe, que ela tem de referência como vida. Então, como é que o Estado está se organizando? A gente comparece junto com a Caritas Arquidiocesana, com psicóloga, Yasmin Tayane, assistente social, para já fazer um acolhimento nesse afastamento dessa senhora. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, agora nós estamos falando de um acolhimento institucional, vem trabalhando esse processo de ressocialização. Por mais que hoje nós não acreditemos que isso é possível, porque realmente desconstruir 72 anos de uma vida sem referência de trabalho e social seja humanamente impossível da gente visualizar, os casos que a gente vem trabalhando desde o ano passado nos indicam o contrário. Nós temos uma senhora que foi retirada com 60 anos de escravidão, que foi uma audiência absolutamente emocionante, porque ela não queria sair, ela chorava muito de não voltar para aquele ambiente, e hoje ela está morando numa casa aqui na Ilha do Governador com uma outra senhora que também foi resgatada, e estão reconstruindo essa vida, já tem condições de ir a banco, de fazer as ligações que querem, de ver o canal de televisão que desejam, de acordar a hora que bem entendem, de ajudar nas tarefas de casa com mútua colaboração. Isso é um processo de ressocialização. Se nós perguntarmos agora para essa senhora se ela quer voltar, eu não tenho a menor dúvida que ela falará: sim, quero voltar para aquele ambiente, por pior que ele esteja. Nós já tivemos uma senhora que quis voltar para um quarto sem luz elétrica. E a empregadora permitia que ela catasse latinhas e ficava, nós presenciamos, a empregadora pegou 5, 6, 7 reais do dinheiro da venda das latinhas, porque falava que ela ia gastar com bobagem, com refrigerante, com doce, com banana. E essa senhora hoje está morando com a família, esse laço foi reconstruído, é uma possibilidade também. E essas outras senhoras estão morando sozinhas, com todas as crises e dificuldades que a vida em sociedade impõe, mas não mais submissas a um empregador escravocrata. Alexandre, parabéns pelo seu trabalho, de todo mundo que se empenha para evitar que situações como essas podem acontecer. Eu vou pedir ao Fabiano que possa pegar o seu número para trazer para mim, que eu particularmente... Nosso trabalho, vocês estão fazendo parte disso, nosso trabalho. Eu quero continuar falando com você, porque essa história, ela mexe comigo. Ela mexeu comigo. Não é só pela cor que eu tenho, não, cara. Sabe? Eu vi muitas pessoas tendo que batalhar muito para poder chegar onde a gente conseguiu chegar. Só que nessa situação dessa senhora, 72 anos dentro de uma casa, sem ter outras referências, sabe? O que vai acontecer? Eu preciso saber. Isso aí é a história que vai ter que ser história de filme, de escrever e contar isso. Eu sou pessimista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu queria ter mais tempo para falar sobre isso. Escravidão hoje não dá. Não dá. Não dá mesmo. Parabéns, Fabiano, também pela entrevista e pela matéria.